E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor do Parabólica, e hoje é dia de acrescentar na nossa lista, na nossa playlist de filosofia sobre filosofia contemporânea existencialista, Albert Camus. Então vamos, Camus, né? Francês, né? Então, argelino, franco-argelino, mas vamos lá então. Não deixe de se inscrever no canal, dar aquela curtida no vídeo, porque a gente está fazendo muita coisa, estamos fazendo revisão aí pro Enem, de filosofia inclusive, história e outras coisas também, né? A gente sempre tem aqui muito conteúdo aqui no canal. Os links das minhas redes sociais estão aqui no comentário fixado ou na descrição. E vamos embora então começar a falar de Albert Camus. Albert Camus é dramaturgo, escritor, romancista, filósofo. A gente conhece muito a filosofia. Esses filósofos, eles são até, de certa forma, difíceis de entender. A teoria dele é bem interessante, mas assim, eles são, à primeira vista, difíceis de entender porque a gente encontra a filosofia deles dentro de obras da dramaturgia, né? E o Camus é um deles. Vocês podem chamar de Camus também, não importa, tá bom? Ele era um dramaturgo franco, né, franco-argelino, significa que ele nasceu na Argélia durante o período do neocolonialismo. Vocês sabem que a Argélia foi uma neocolônia dentro do conceito do imperialismo francês, e ele se situa ali. A história do Camus eu acho que é interessante de se destacar, porque ele é um desses pensadores que a história dele é importante para entender a sua própria obra, a construção da sua obra filosófica. E viveu na França, também viveu na Argélia, mas ele era extremamente crítico, inclusive, ao governo francês. Ele viveu na França durante a ocupação, ele viveu pouco, tá? Ele nasceu em 1913 e faleceu em 1957, muito jovem. Adorava futebol, né? Amava jogar futebol. Tinha uma doença, ele tinha tuberculose, então ele tinha uma saúde bem debilitada. Mas ele foi crítico, inclusive, à ocupação nazista na França. Ele foi extremamente crítico à ocupação nazista na França. Teve um momento de sua vida, apesar de ter vivido pouco, viveu muito. Isso faz parte da sua obra filosófica, guardem isso. Teve um momento de sua vida que pertenceu ao Partido Comunista Francês, inclusive, durante o período da Segunda Guerra Mundial. Mas ele vai romper com muita coisa ao longo da sua vida. Foi crítico então desse colonialismo francês também, foi perseguido pelo governo, e foi crítico também ao socialismo soviético. E, entre outras coisas, pelo conjunto da obra, ele foi o Nobel de Literatura. Olha só que interessante. Então a gente está falando de um filósofo, de um pensador, vamos entendê-lo como um grande pensador, Nobel de Literatura em 1957. Dentro da concepção filosófica, ele se encontra ali mais próximo do existencialismo. Então a gente vai entender isso. Inclusive ele foi um grande amigo durante um bom tempo de um dos grandes nomes do existencialismo contemporâneo, que é o Jean-Paul Sartre, francês, certo? Mas eles vão romper. E é estranho falar, mas eles se tornam inimigos. Não são rivais, não são pessoas que se respeitam, eles se tornam inimigos. Cada um lança duras críticas um ao outro, definitivamente. E uma das grandes críticas que o Sartre rompe com ele, na verdade, é por ele fazer críticas à questão marxista. E o Sartre, ele tinha também um quê, apesar de também ter lá as suas críticas, ele faz lá as suas críticas e a gente vai entender isso. A gente vai entender porque a prática do Camus é uma prática de viver, de se rebelar, é outra, é bem diferente do que se pensa, por exemplo, dentro da concepção marxista, da questão da luta de classes. O Camus ele vai ser oposto a isso e a gente vai entender isso aqui. Onde a parte significativa da sua obra, dos seus romances, da sua dramaturgia, é direcionada a entender a concepção e a lidar com a concepção do absurdo. Em linhas gerais, o que seria o absurdo na filosofia? O absurdo é a busca por um sentido de existir. O absurdo é muito tratado no existencialismo. A busca por um sentido de existir. Mas o Camus ele vai por um outro lado, uma outra concepção desse absurdo. Não é necessariamente só a busca pelo sentido de existir. Daqui a pouco a gente vai fazer até uma questão de Enem sobre isso. Para o Camus,
Absurdo para ele são as desigualdades sociais, as relações de poder, a rotina ao qual a classe trabalhadora passa todos os dias, trabalhando sem ter um mínimo de conforto, sem ter um mínimo de lazer. Para ele, viver dessa forma que se localiza o absurdo. O absurdo é viver em meio a essas mazelas sociais, em meio a essas contradições. Agora, e ele fala isso numa obra chamada Mito de Sísifo, tá? Que a gente vai entender um pouquinho melhor daqui a pouco, porque isso tem a ver com essa concepção, o que seria esse mito de Sísifo. Mas, para a gente entender, na concepção do absurdo, quando você encontra em outras teorias filosóficas, quando você encontra, se vê nessa concepção do absurdo, a busca por um sentido de viver, a busca por um sentido de existir, você pode ter um caminho, que é o suicídio. O Camus recusa esse caminho. O Camus recusa essa questão do suicídio. Tá? Ele recusa esse ponto. O Camus, ele vai para a rebeldia. Enquanto os cachorros latem ali, ele vai para o sentido da revolta. E aqui é um ponto muito importante para vocês entenderem, inclusive quando ele rompe lá a gente tem um rompimento com Sartre. Em que sentido? Revoltar-se e não suicidar-se. Olha só. Para ele, então, suicídio está fora de cogitação. Para a gente fazer um parênteses, porque eu citei aqui a obra O Mito de Sísifo, a gente está falando, Sísifo era, na mitologia grega, o mais esperto de todos os mortais. E por que o mais esperto? Porque em diversas maneiras de passagem da mitologia grega, Sísifo consegue tapear a morte. Ele consegue tapear a morte. Ele, enquanto a cachorrada late, né? Ele faz um monte de coisa, ele faz várias obras, vive muito e ele tapeia a morte. Inclusive, ele, por conta disso, ele vai encontrando rivalidades ao longo do tempo, de deuses que vão tentar buscar ele, para tentar mostrar para ele, para tentar pegar ele e ver que para ele entender que não dá para tapear a morte. Inclusive Hades, o deus do submundo. Ele é levado, inclusive, para o submundo e ele tenta lá tapear Hades. Por isso que isso faz parte, né? Por isso que o nome dessa obra, quando o Camus fala, a alternativa não é a morte, a alternativa não é o suicídio, quando a gente se vê nessa concepção de absurdo, é a revolta. E agora a gente vai entender o que é essa revolta. Revoltar para Camus não é se revoltar, se engajar numa luta política, social, não é sindicato, não é se revoltar contra o sistema necessariamente. O sentido de revolta para Camus é viver intensamente. Essa é a revolta. Não se preocupar com a morte. Isso que é o conceito de revolta. Não é se rebelar contra o sistema, contra o patronato. É tentar viver o quanto você puder mais intensamente e não se preocupar com o destino, não se preocupar com a morte. E é interessante falar, por isso que a gente está falando aqui que a vida dele é interessante para entender a sua concepção filosófica. Então ele é um cara que nesse sentido ele não vai se integrar, não vai, ele rompe com qualquer processo que isso poderia ser de luta de classes, por exemplo. E inclusive o destino do Camus, a morte dele não veio por conta da questão da sua fragilidade física, né? Da questão da doença, da tuberculose. Ele morreu, ele amava futebol, ele queria viver intensamente, inclusive, ele morreu de acidente de automóvel. Para vocês terem noção, por isso que morreu jovem, sabe? Morreu muito jovem. Então, para ele, é encarar esse absurdo, mas de forma a viver, ter uma ampla consciência desse mundo que você está inserido e de que você precisa viver, não se corromper a esse pensamento da morte. É uma consciência humana. Compreenderam? Por isso que ele está falando ali a questão do mito de Sísifo. Tapear a morte, não ter medo dela, encarar e viver loucamente, digamos assim. Bom, vamos fazer uma questão então, que eu acho que é bem interessante. A questão que eu trouxe para vocês não é uma questão, que eu acho que é importante, é uma questão que tem um texto do Camus, tá?
mas é uma questão que abre, ele utiliza o texto para entender uma concepção filosófica mais ampla. Tá? Então não é uma questão cobrada em Enem, foi cobrada no Enem Libras 2017, então não é um Enem tão antigo assim, e pode ser cobrado a qualquer momento também. Vamos lá ler. Galileu, que detinha uma verdade científica importante, abjurou-a com a maior facilidade, quando ela lhe pôs a vida em perigo. Em certo sentido, ele fez bem. Essa verdade valia-lhe a fogueira. Então ele está falando que Galileu, com sua teoria, foi lá julgado pela Inquisição e recusou a própria teoria, porque se ele não recusasse, o seu destino seria a morte. E o Camus está elogiando, ele fez bem, ele fugiu da morte, ele tapiou a morte. Tá? Ele abdicou de sua teoria naquele momento. Se for a Terra ou o Sol que gira em torno um do outro, é algo profundamente irrelevante. Olha só o que o Camus está falando. Resumindo as coisas, é um problema fútil. Em compensação, vejo que muitas pessoas morrem por achar que a vida não vale a pena ser vivida. Vejo outras que se fazem matar pelas ideias ou ilusões que lhes proporcionam uma razão de viver. O que se chama de razão de viver é, ao mesmo tempo, uma excelente razão de morrer. Julgo, portanto, que o sentido da vida é a questão mais decisiva de todas. E como responder a isso? Então olha só o que ele está falando. O caminho para Camus não é a morte. Então ele fala, o Galileu fez bem em recusar todas as suas teorias, baseadas inclusive em Copérnico e tal. Fez bem e fugiu da morte. Esse que era o grande lance. Não importa se um astro gira em torno do outro. Então a gente tem aqui uma passagem, né, da obra que a gente falou, o Mito de Sísifo, do Albert Camus. Vamos lá então, gente. Ensaio sobre o absurdo, né? O texto apresenta uma questão fundamental na perspectiva da filosofia contemporânea. Então, olha só. Então, a gente tem um texto do Camus, mas que quer saber uma questão mais ampla. É uma questão do que se discute aqui, tá? Então, o texto apresenta uma questão fundamental na perspectiva da filosofia contemporânea, que consiste na reflexão sobre os vínculos entre realidade concreta e ao quê? Qual que é o vínculo entre o debate entre o vínculo da realidade concreta e a condição da existência do mundo, B, abrangência dos valores religiosos, C, percepção da experiência no tempo, D, transitoriedade das paixões humanas, ou é insuficiência do conhecimento empírico? Já adianto a vocês que não estamos discutindo conhecimento empírico, não é a busca por conhecimento, apesar do texto colocar a questão do Galileu, então é um distrator isso. Repare que a gente está falando de um distrator, o texto está falando sobre Galileu para confundir a gente mesmo. Não estamos falando de paixões também, certo? Algumas pessoas podem achar que seria a percepção da experiência do tempo, mas não é o debate sobre o tempo, tá? E muito menos a B fala sobre valores religiosos, que é justamente porque eu citei aqui, a gente falou aqui, Galileu foi lá colocado no Tribunal do Santo Ofício, na Inquisição. Então seria por conta de religiosos? Não. Alternativa correta, alternativa A. O texto, ele está mostrando para a gente um debate sobre a questão, essa perspectiva, né? O texto, essa perspectiva filosófica contemporânea, que é a condição da existência no mundo. Qual que é a condição da existência no mundo? Para o texto aqui, o Camus está falando ignore todas essas crenças que você já teve, essas ideias, porque é importante viver. Então não vai ser jogado na fogueira da Inquisição. Então há uma condição para a sua existência. E essa condição foi você, simplesmente, Galileu, abandonar a tua teoria. Sabe? É importante para Camus viver. E é o que se debate aqui nesse contexto. É isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. É bem interessante, não é tão complexo assim. Mas eu espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Amo vocês de coração. Um grande beijo. Fui!